Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Só tem um vídeo mais cedo sobre a questão da justiça que concedeu liminar ao Vasco para jogar no mando de campo, no seu mando de campo e tal, blá blá blá. E aí me deparo com um vídeo, patético do paparazzo rubro-negro, Não sei se é jornalista, mas se for jornalista, é um péssimo jornalista, porque a análise é contagiada pela emoção do seu time, é contaminada, então perde o significado da palavra jornalismo, da imparcialidade. Parcial, totalmente, é o comentário do paparazzo rubro-negro, Que aqui, de vez em quando fala merda acima de merda, eu falo paparrola, sem problema algum, Esse malandro não tem qualquer preparo para falar absolutamente nada. E repito, é com um estarrecimento que eu penso se ele é jornalista, Ele começa a ler o tema lá dele, a falar o vídeo dele, fala que a justiça se meteu no jogo Vasco e Flamengo. Ora, a justiça se mete sempre, Para quem está no comecinho da faculdade, ou então no comecinho de processo civil, melhor dizendo, processo civil, ela talvez para o terceiro, quarto período, a gente aprende lá, que a jurisdição, tem elementos ou características, E aí tem a substitutividade, que é um dos elementos ou características, Tem correntes que falam que a jurisdição é substitutividade, que a jurisdição tem como elemento substitutividade, e tem correntes jurídicas que falam que a jurisdição tem características de substitutividade. Característica é uma coisa, pode ou não estar presente, elemento está presente, É só vocês lembrar que, por exemplo, o caroço de qualquer fruta, Tirando o caju, que é para fora o caroço, todos os outros caroços que existem numa fruta são elementos da fruta, A doçura, a textura e tal, são características. Então, ele desconhece isso aí. A jurisdição vem para substituir si mesmo. Alguém pede uma coisa, não obtém, e aí entra a justiça para se substituir. Ou em uma das partes, ou com relação a terceiro, mas que tenha vínculo com a relação jurídica entre duas partes, ou mais, respeitando-se a relação jurídica. Bom, e aí ele fala o seguinte, olha, a concessão da liminar, foi concedida de liminar pela juíza, que derrubou lá o jogo Vasco-Flamengo, mesmo tendo um acordo aí entre Vasco e Flamengo, blá blá blá, contra a determinação do BEP. Foi exatamente isso que a Ação Popular fez. Foi pediu para ser contrariada a determinação do BEP, pediu para ser afastada a determinação do BEP e aí entrar uma outra determinação do Estado juiz, dizendo, tá fora isso aí e vamos ter o jogo em São Januário, no dia 19/4, porque é Vasco e Flamengo, não é Flamengo e Vasco. E sendo Vasco e Flamengo, o mando do Vasco tem que jogar na casa do Vasco. E ainda fala, a depender de avaliação técnica para ter torcida ou não. Não é problema do Vasco. E eu sempre disse isso aí. Maldita boca podre do Pedrinho. Maldita a boca do Pedrinho falar alguma coisa, Mesmo que seja com torcida, sem torcida. Pedrinho tem que falar nada. Pedrinho tem que querer jogar em São Januário. Torcida única ou não é problema aí das autoridades. E a juíza mandou jogo em São Januário. Não determinou com ou sem torcida. Deixou ao alvitre, ao alvedrio da Polícia Militar, através do BEP, decidir isso. Mas só que o paparazzo flamenguista fala o seguinte, não, peraí, porra. Quem é que vai tomar conta do espetáculo se o BEP é contra? Como é que você pode escutar uma sandice dessa, uma burrice dessa, vindo desse cidadão da seguinte forma, repito aqui, se o BEP é contra, segundo o BEP não pode ter jogo em São Januário,
Quem é que vai cuidar da segurança? O BEP, a pedeuta. O BEP, cara, tem que estudar um pouquinho mais, tem que se aprofundar. O jornalista é um cara que sabe muito, sabe pouco de muita coisa, né? Já dizia aí um pensador que eu esqueci o nome, o jornalista sabe muito, ou melhor, é pouca coisa sobre muito, né? Não é o cara que sabe esmiuçado aquilo ali. Então, o paparazzo flamenguista, nesse caso aí foi o paparrola flamenguista, né? Falando merda. O BEP vetou. Quem é que vai tomar conta? O BEP. O Estado juiz vem e determina. BEP, esquece isso aí que você falou. Tô dando uma outra ordem para você. E você vai cumprir essa ordem para mim. Tô mandando você cumprir a ordem. Qual ordem? Vasco, Flamengo e São Januário. No dia 19/4, o mando de campo é do Vasco. Tem que ter isonomia, equidade, razoabilidade, proporcionalidade. Não tem como o jogo do Vasco não ser em São Januário. Não tem como. E nem contra o Fluminense também. Vasco e Fluminense tem que ser em São Januário. Alô, Pedrinho! Tá aí, hein? Vasco e Flamengo no Maracanã, em São Januário. Vasco e Fluminense em São Januário. Não tem pra onde correr, né? O mando é nosso. Ponto. Podia ser em qualquer outro lugar, mas menos no Maracanã, que hoje é a casa do Flamengo. Vocês não brigaram tanto para ter o Flamengo, para ter o Maracanã, Flamengo? Não ganharam a concessão? Não foram campeões da licitação? Então pronto, agora o Maracanã é a casa de vocês. Não é mais a casa do Vasco. Entendam isso. Não venham aqui dizer, mas antigamente o Vasco queria jogar no Maracanã quando não tinha aí a concessão do Flamengo. Hoje, a concessão do Flamengo, e a juíza entendeu isso. Não é mais mando do Vasco Maracanã. Não pode ser, porque é a casa do Flamengo, né? E aí, se não puder ter torcida do Flamengo, não tem problema algum. Vai ser sem torcida. E lá, quando o Vasco for jogar no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo, pela equidade, pela isonomia, o Vasco vai jogar sem torcida. É isso aí. É justiça para cá e para lá. Vasco tem que jogar em São Januário. O campo é dele, é seu mando de campo. Não pode jogar no mando de campo do Flamengo, que é o Maracanã. Se tiver torcida, ok. Se não tiver torcida, o Vasco vai ser obrigado a jogar no Maracanã sem torcida para respeitar a isonomia. O Vasco jogou com torcida única para si, o Flamengo vai jogar com torcida única para si também. É respeito. Ninguém aqui quer prejudicar ninguém, de respeitar e nem levar vantagem em nada, né? Para fechar aqui, uma outra dica aí, o paparazzo rubro-negro, né? Para parar de falar tanta merda. Dá uma analisada antes, pô, estuda o caso para falar alguma coisa. Aí, para ele sustentar o que ele falou, eu conversei com o Pedrosa e não sei o que, blá blá blá. Mas tem coisas básicas que você tem que saber, coisas básicas, né? A hierarquia juiz, polícia, um Estado, né? O judiciário é uma coisa, executivo é outra, que a última palavra é do judiciário, inclusive está na Constituição assim, né? Então, meu amor, falta muita coisa aí pro rapaz aí, nosso amigo, paparazzo, rubro-negro, né? Poder discorrer aí como ele vem discorrendo, mas deixa aí como está. A gente só vai aqui defenestrando as bobeiras, as babaquices, as boçalidades desse pessoal, concretamente. Vem uma boçalidade, a gente ripa aqui. Siga os todos nos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.